Oi, Thaís. Bom dia, tudo bem? Você me ouve bem, Thaís? Foi a primeira a entrar? Então já me ajuda aí falando se o áudio tá bom, se tá dando para ouvir direitinho. Eu tô bem, Thaís, tô bem também. Que bom que você tá ouvindo direitinho. A Tutu entrou também, a Renata. Vamos lá, vamos falar de intestino hoje. A última live, infelizmente, caiu. Mas, oi, Pati. Pati, tudo bem? A última live que a gente ia falar do intestino, fui traída pela minha internet e caiu. Mas hoje já organizei tudo aqui e eu espero que não aconteça novamente, tá? Eu vou começar, né? Tem muitas pessoas que assistem gravado, então não vou ficar dando um tempinho para esperar o pessoal entrar, porque até atrapalha quem já entrou, né? Mas vamos lá então. Para quem está assistindo ao vivo ou para quem vai assistir gravado depois, né? Então, primeiro eu gostaria de dar bom dia a todas vocês. Sejam bem-vindas ao 4º episódio do meu programa Café com Lipedema, onde a gente traz toda semana, né, nas quartas e sextas às 8 horas, hoje às 8h16, mas toda quarta e sexta às 8 horas, a gente traz assuntos relacionados com a alimentação e o lipedema, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Josefa Borges, eu sou nutricionista, especialista em lipedema, e o meu propósito é ajudar, fazer com que as mulheres que têm lipedema consigam viver sem a dor e o peso, que é ter um lipedema, né? Ter esse diagnóstico. Na semana passada, eu comecei falando com vocês a questão do intestino. Então, se a gente pensar, a Pati tá aí, se ela puder interagir com a gente, é bem legal. Mas eu perguntei na semana passada qual era a função do intestino, né? O que vocês entendiam como intestino. E eu tive várias respostas. Pati, se você quiser me falar aí para você, qual que é a função do intestino, né? O que é o intestino para você? Oi, Leléo, tudo bem? Bom dia. Leléo, responde aí, para que serve o intestino? Então, as pessoas, talvez por não saber, não entenderem a importância de um intestino saudável, funcionando bem, elas não dão tanto valor, não dão tanta atenção assim no intestino. Então, quando eu pergunto para as pessoas qual que é a função do intestino, na outra live todo mundo me respondeu, fazer cocô, jogar tudo fora. E de fato é sim, mas não é a única função do intestino, tá? Não é a função mais importante do intestino. Então, quando a gente pensa em intestino, a gente está falando de um órgão que ele é habitado por milhões de bactérias, ou seja, a nossa microbiota. Esse órgão ele é dividido em dois, sendo que a gente tem o intestino delgado, que tem a função de absorver nutrientes, absorver vitaminas e minerais. E a gente tem o intestino grosso, que a função dele é a absorção de água e excreção de tudo que não foi absorvido pelo intestino delgado. Então, quando a gente olha assim, a gente ainda não consegue ver com tanta clareza. Nossa, mas tá, ele absorve vitaminas, e aí? E aí que no tratamento do lipedema, se o seu intestino não está funcionando bem, se você não cuida da saúde do seu intestino, nossa, tem tanta coisa que pode complicar, porque quando a gente fala de intestino, a gente está falando do intestino que não está saudável, a gente está falando do intestino inflamado. Então, se a gente está falando do intestino inflamado, lembra que lipedema é uma inflamação? É uma gordura inflamada? Então, quanto mais inflamação tiver no seu corpo, maior vai ser a dor, o grau de inflamação do lipedema, dessa gordura do lipedema. Porque o lipedema, eu já falei pra vocês que ele tem um fator protetor. Então, ele tende a... É como se ele, falando a grosso modo, é como se ele puxasse para ele toda a inflamação que está no seu corpo. Então, quanto mais inflamado o seu intestino, mais toxinas pró-inflamatórias vão ser distribuídas no seu corpo, automaticamente vão chegar no seu lipedema. Aí onde você vai ter uma dor muito aguda, né? O inchaço, o edema orostático, aquela sensação de peso nas pernas. Então, eu queria que vocês conseguissem compreender aqui comigo, tanto para quem está assistindo ao vivo, quanto para quem vai assistir gravado depois,
a importância de cuidar do intestino. Então, quando a gente... Oi, Mi, bom dia. Jaila tá aí também, a Pri. Quando a gente está falando de lipedema e a gente pensa na alimentação, a gente vai pensar em uma série de alimentos anti-inflamatórios, alimentos antioxidantes que ajudam na eliminação de toxinas. Mas a gente só pensa no que a gente vai comer. A gente não pensa, a gente deveria, tá? Mas a gente infelizmente não pensa, mas será que eu tô absorvendo o que eu tô comendo? Muito bem, Leléo, isso mesmo. É responsável na absorção de nutrientes e água. Muito bom, é isso mesmo. A maioria das pessoas, Leléo, eles falam que o intestino, a função dele é só fazer cocô. Só. Eles não enxergam como outra função. E talvez se as pessoas tivessem, exatamente, função digestiva, se as pessoas tivessem uma noção da importância de absorver nutrientes, seria tudo mais fácil, né? Eles teriam uma atenção maior com o intestino. Porque se você parar para pensar, você come o alimento. E é só de comer que ele vai absorver os nutrientes? Não é, tem todo um processo. Por isso que é interessante vocês acompanhar o meu raciocínio aqui na live. Então, assim, antes, se eu parar para pensar, eu, Josefa, com 36 anos, como que é a minha microbiota hoje? Como que ela foi formada, né? Como que começou toda aquela formação da minha microbiota de bactérias boas e ruins? Porque no intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. As duas têm funções, mas tem que ter um equilíbrio. A gente não pode ter mais bactérias ruins do que bactérias boas, tá? Todas as duas são importantíssimas, mas a composição ali dessa microbiota, ela é importantíssima, tá? Então, não dá pra gente pensar assim, ó, então tá, eu preciso tomar água, comer fibra. Não. Vamos voltar lá atrás e entender como que tudo é formado, que eu acho que quando a gente aprende, quando a gente entende, fica muito mais fácil a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, se vocês entenderem tudo a importância do intestino, eu acredito que vocês vão conseguir ter um resultado muito bom em qualquer fase da dieta do lipedema que vocês estiverem, seja na questão da cetogênica, na inflamatória, porque em todas elas vocês precisam absorver nutrientes, tá? Então, como que é formado? Quando que é formada a minha microbiota? A microbiota do feto, que ela, né, começa a ser formada ali quando ainda somos feto, ela é uma continuidade da microbiota da mãe. Gente, então, quando a gente ouve falar assim, a gestante tem que cuidar da alimentação, a gestante tem que tomar água, comer fibra, não pode comer açúcar, não é frescura, não é moda. Porque se a mãe tiver com uma alimentação ruim, a microbiota dela automaticamente vai estar ruim. Se a microbiota do feto vai ser uma continuação da microbiota da mãe, o feto vai começar já a ter a formação de uma microbiota ruim, uma microbiota que não é boa. Então, desde quando está na barriga, a gente precisa já cuidar da nossa alimentação, porque isso reflete diretamente no intestino do nosso bebê, tá? Então, ali é o primeiro ponto. Outro ponto importante, o parto, tá? Então, crianças que são nascidas através de parto normal, elas têm uma maior diversidade, uma maior quantidade de bactérias boas, é comprovado cientificamente. Por quê? Porque naquele contato intravaginal do feto, da criança, né, do bebê, junto com a mãe, ali tem as bactérias da mãe e passa para a criança. O bebê que nasce de cesárea, ele é privado desse contato intravaginal. E aí ele não tem tanta diversidade. Tem até alguns casos em que os médicos passam um algodãozinho no canal intravaginal da mãe e passa no bebê depois, assim que nasce, para ver se ele pega mais bactérias boas da mãe, tá? Então, o parto, ó, a alimentação da mãe, da gestante vai influenciar, o tipo de parto vai influenciar e, com certeza, a amamentação. Vocês já ouviram falar que o bebê que é amamentado de leite materno, ele tem uma imunidade melhor? Porque no intestino, a gente não tem só questão de absorção de nutrientes, a gente tem a questão de imunidade também. Todo o processo acontece no intestino. Então, se a criança, o bebê, ele é amamentado através do leite materno, ele tem uma maior diversidade de bactérias boas. Então, o número de bactérias boas são maiores. Automaticamente,
ele vai ser uma criança com uma imunidade melhor, tá? Mas aí tem criança que é alimentada com fórmula, então ela já é privada nessa fase de ter as bactérias benéficas para o intestino dela. Mas até aí tudo bem, né? São coisas que algumas coisas a gente consegue controlar, outras não. O tipo de parto, né? Dá para controlar, nem sempre. O que a mãe come, com certeza o que a mãe come na gestação dá para controlar. O tipo de parto, às vezes sim, às vezes não. A amamentação, às vezes sim, às vezes não, né? Tem mãe que às vezes não tem leite, por alguma questão não consegue amamentar essa criança. Então, a gente tem que focar onde a gente consegue ter controle. Mas é interessante trazer todas essas questões para vocês poderem entender, tá bom? Então, vamos lá. Mas aí vai vir ainda, depois da amamentação, uma fase que a gente considera extremamente crítica na formação da microbiota intestinal. Com 2 anos é quando realmente é como se fosse bater o martelo. Agora a minha microbiota vai ficar assim. Ela já recebi, né, todos os estímulos possíveis. E agora, a partir dos estímulos que vier agora, nos 2 anos, é assim que vai ficar a minha microbiota. E qual que é a relação dos 2 anos? De ter, né, completar os 2 anos e ter a microbiota. Por que é a fase mais crítica? Porque quando a gente está completando 2 anos, que tem a introdução alimentar, é quando a gente vai ofertar para a criança alimentos bons e alimentos ruins. E se é nessa fase que está batendo o martelo para determinar como vai ser a microbiota desse adulto no futuro, se é uma criança que tem uma introdução alimentar pobre em legumes, vegetais, verduras, tá? Laticínios, mas eu não tô falando aqui de açúcar, então não tô falando, né? Não pode falar, mas eu não tô falando de danoninho, essas coisas. Então, se eu tenho uma microbiota que recebe esse tipo de alimento, alimentos bons, automaticamente essa criança vai se tornar um adulto com uma microbiota boa, tá? E se nessa fase eu tô dando pro meu filho refrigerante, suco de caixinha, industrializado, salgadinho, bolacha, a chance da microbiota dele ser ruim no futuro é muito grande. Então, vocês têm que entender que tem toda uma raiz, tá? Não é, hoje a minha microbiota é ruim, mas o que aconteceu lá atrás? A gente precisa analisar, entendeu? Deixa eu só ler aqui o comentário da Pri. Lá, a Pri falou, preciso de vocês, eu tô com a imunidade baixíssima. Pri, primeira pergunta que eu vou te fazer, como tá a saúde do seu intestino? Porque a imunidade e o intestino, elas caminham juntas, tá? Então, eu acho que vai te ajudar muito, muito, muito mesmo, tá? Então, tá. Então, com 2 anos bate o martelo, minha microbiota tá basicamente formada, né? E aí? Se eu tive uma introdução alimentar boa, né? A minha microbiota ficou boa. Mas quando que o meu intestino vai ficar, né, ruim? Quando que realmente pode ser o ponto de ficar uma microbiota muito ruim, o intestino que começa a ficar preso e tudo? Quando a gente começa a ter um uso crônico. Então, com 2 anos, você ainda não escolhe o que você come, né? É o que te ofertam. Mas, quando você chega numa determinada idade, você sabe o que você vai comer ou não. Você não depende da sua mãe. E aí, é nessa fase que a gente começa a ter um uso crônico, um consumo crônico de alimentos ultraprocessados, industrializados, de muito açúcar, refrigerante. Então, quando eu tenho um consumo crônico, que fique claro aqui que eu não estou falando daquela pessoa que uma vez no final de semana come uma coisinha diferente, passa 15 dias, come de novo. Eu tô falando de uma coisa que você faz todos os dias. Então, um consumo crônico de alimentos ruins, tá? Quando eu tenho um consumo crônico de alimentos ruins, quanto mais alimentos ruins eu tenho, maior a produção de LPS no meu intestino. Beleza? Quanto mais LPS eu tenho no meu intestino, então quanto mais lipopolissacarídeos eu tenho no meu intestino, o que vai acontecer comigo? Maior vai ser a ativação de um receptor, que ele é um receptor pró-inflamatório. Então, as nossas células, elas têm receptores, tá? Para várias funções no corpo. Mas a gente tem também receptor pró-inflamatório. E nós somos compostos por células. A gente tem célula, tudo nosso corpo é célula. Então, se eu tenho um receptor, sério? Um receptor pró-inflamatório que está ativo devido à minha má alimentação, é sinal que eu tenho no meu intestino uma produção de células pró-inflamatórias.
Então, isso vai andar no meu corpo inteiro. Então, quanto mais comida ruim eu como, mais lipopolissacarídeos o meu intestino produz, mais receptores de citocinas pró-inflamatórias eu tenho no meu corpo, mais inflamação eu tenho no meu corpo todo. E se a gente estiver falando de lipedema, a gente está falando de uma doença altamente inflamatória, que quanto mais o seu corpo estiver inflamado, pior vai ficar o seu lipedema, pior vai ser a progressão da doença. Entendeu? Então, e assim, eu tô falando de lipedema, mas tem gente aí também que, né, tem essa questão de não ter lipedema, mas tem a questão da imunidade. Se o meu intestino tá inflamado, além dele, né, colocar para fora ali, através das barreiras dele, ele conseguir extravasar essa questão das citocinas pró-inflamatórias, eu tenho também a questão de não conseguir absorver nutrientes. Então, olha que cascata. Eu libero inflamação para o meu corpo todo através do meu intestino. Eu não absorvo nutrientes. Então, eu tô comendo tudo que é fruta, vitamina, verdura, legumes, enfim, né? Porque eu tô buscando vitaminas, nutrientes pro meu corpo, mas eu tô comendo só por comer, porque ele tá doente, ele tá inflamado, ele não consegue absorver nada. A minha imunidade, que depende do meu intestino saudável, ela também não fica ok. Se eu tenho uma baixa imunidade, tudo em mim tende a piorar, inclusive os níveis de serotonina. Então, eu fico triste, eu fico depressiva, eu fico ansiosa. Se eu tenho níveis altos de estresse, de ansiedade, eu também libero citocinas pró-inflamatórias, que para o meu lipedema é pior, porque vocês sabem que o lipedema, ele não tem relação inflamatória só com a comida. Ele tem relação inflamatória também com o que você está sentindo. Então, quanto mais estresse, quanto mais emoções ruins você sentir, mais citocinas pró-inflamatórias seu corpo libera, pior vai ficar o lipedema. Eu tenho paciente que inflamou por uma situação, um estresse emocional. A dieta em dia, mas a pessoa comeu, a pessoa não comeu nada errado, a dieta em dia, mas a pessoa passou por um estresse no serviço. Começou a sentir dor, a perna inchou. Então, não adianta aqui a gente querer falar de dieta, qual a melhor dieta pro lipedema, se a gente primeiro não tratar a base, que é o intestino. Na verdade, primeiro você aceita o lipedema, depois que você aceitar o lipedema, você trata o intestino e depois você começa a fazer todos os outros protocolos, tá? Porque se o seu intestino não adianta eu falar, olha, vamos fazer uma dieta anti-inflamatória agora, que vai dar muito resultado. Mas se eu não pensar no seu intestino, não vai adiantar, porque você não vai absorver os nutrientes. Então, por exemplo, quando eu falo de uma dieta ali anti-inflamatória, por exemplo, a gente fala de anti-inflamatória e de antioxidante. Por quê? Tudo que é antioxidante diminui ou elimina os radicais livres, tá? Que a nossa célula produz, né? Tudo que oxida, que piora ali a situação. E tudo que é pró-inflamatório também. Então, vou falar de uma dieta onde ela vai ser rica, por exemplo, em ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, assim, eu vou chupar laranja, eu vou comer morango, eu vou comer kiwi, eu vou comer mamão, tudo tem vitamina C, tá? Eu vou usar limão para temperar salada, enfim. Comer abacaxi também é fonte de vitamina C. Ótimo, vitamina C é super poderosa na questão de ser antioxidante, de eliminar radicais livres e automaticamente diminuir a inflamação das células, ok? Mas aí, como que tá meu intestino? O meu intestino não tá absorvendo nada, então não vai adiantar, você não vai ter resultado, entendeu? Não adianta, gente, vocês incluir na vida de vocês alimentos saudáveis esporadicamente, não funciona. Então, eu sempre falo aqui no consultório que rotina, pra mim, é o que você faz todos os dias. Então, eu tenho paciente que come alguma coisa diferente no final de semana, quase todos. Mas a rotina dele é como? A rotina dele é saudável. Então, se à noite ele vai sair, ele vai para um evento, alguma festa, de manhã ele comeu o que tinha que comer, ele comeu fruta, ele tomou água, ele fez atividade física. E aí, só porque ele comeu alguma coisa, não vai estragar o intestino dele. Agora, se você imaginar o contrário, então a pessoa só come comida ruim, só industrializado, ultraprocessado, açúcar, refrigerante, álcool, tudo.
que possa inflamar o corpo, inflamar o intestino, né? Liberar citocinas pró-inflamatórias lá dentro do seu intestino. E aí, hoje amanhã a pessoa fala, amanhã eu vou tomar um shot de limão com açafrão, porque o limão é antioxidante e o açafrão é anti-inflamatório. Você vai salvar o que você tem feito? Não vai. Porque na maior parte do tempo você não está sendo saudável e só um limão com açafrão não vai conseguir limpar tudo que você está fazendo. Então, vocês precisam, tem que ser 100%? Se conseguir, ótimo, mas nem todo mundo consegue, né? Mas na maior parte do seu tempo, você precisa estar fazendo o correto. Para você, no final de semana, poder comer uma coisa diferente. Mas a rotina de vocês, que é o que você faz todo dia. E não adianta também, já que eu entrei nessa questão, não adianta se alimentar bem, fazer uma dieta anti-inflamatória de segunda a sexta. E no sábado e domingo, sair da dieta o dia inteiro. Porque tudo que você desinflamou ao longo da semana, você vai inflamar nesses 2 dias que você teve um aporte muito grande de alimentos não saudáveis. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Tudo que você faz durante a semana, se você for usar seus dedos para contar, a maioria tem que ser coisa saudável. Entendeu? Porque senão não dá certo. Então, por exemplo, quando eu falo de vitamina E, também anti-inflamatória, antioxidante, aí você fala assim, vou comer cenoura, vou comer ovo, né? A gema do ovo tem muita vitamina E, vou comer mamão, tudo que tem cor alaranjada tem vitamina E. A vitamina E é, assim, excelente, tá? Para esses fins. Mas você não cuidou da base, você não cuidou da saúde do seu intestino. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir colocar na nossa cabeça e entender o quão importante é o nosso intestino. Que ele não tá ali só pra gente fazer cocô. Ele tá ali justamente para absorver as vitaminas, os minerais, os nutrientes de tudo que a gente consome, justamente por ser anti-inflamatório e antioxidante. Então, o paciente com lipedema, ele pensa assim, eu tenho uma doença inflamatória, então eu tenho que comer tudo que é anti-inflamatório. Ótimo, vai lá, compra limão, compra abacaxi, peixe, ômega 3, abacate, azeite, gasta um dinheirão. Mas ele não parou para pensar como está a saúde do intestino dele. Né? Então, é importante a gente trazer essa questão, porque eu sei que a gente gosta de encurtar caminho. Então, às vezes a gente quer assim, já fala logo o que tem que comer, vamos fazer tudo o mais prático possível. Mas, quando você faz porque alguém falou para fazer, a tendência é que você não leve isso a longo prazo. Quando você entende o porquê você tem que fazer aquilo, as chances são que você coloque aquilo como estilo de vida. As chances são que você leve aquilo para sempre, porque você aprendeu a importância. Então, aprender a importância do bom funcionamento do intestino vai fazer toda a diferença no tratamento do seu lipedema. Entendeu? E também, gente, é importante entender a raiz. Né? Não é de agora, como eu expliquei para vocês. É desde o início, é desde quando somos fetos ainda que a gente está formando a nossa microbiota, tá? Então, essas bactérias que a gente chama de microbiota, para esclarecer para vocês, com certeza, vocês já ouviram falar em alimentos probióticos e alimentos pré-bióticos. Então, vamos lá. Probiótico e pré-biótico nada mais são do que bactérias, tá? São bactérias. Só que os probióticos são as bactérias boas. Então, pense em todas as bactérias boas que a gente tem no nosso intestino. Então, probiótico. Quando a gente fala de pré-bióticos, são bactérias também, mas são bactérias que servem de substrato para os probióticos. Por quê? Porque a bactéria ela tem que se alimentar lá no seu intestino, senão ela não vive, senão ela morre. E da onde que vai vir a alimentação dela? Dos pré-bióticos. Então, o pré-biótico nada mais é que substrato para a bactéria boa. Então, por isso que a gente tem que ter mais bactérias boas, né? Mais probióticos, menos pré-bióticos, para então a gente ter os simbióticos, que simbióticos são um conjunto de bactérias onde eu tenho pré e probiótico no mesmo filo, tá? Na mesma microbiota. Ah, tá, Josefa, mas e aí? Onde que eu vou conseguir os meus probióticos? Gente, iogurte, ele é de fermentação. Eu tô falando de iogurte natural, sem açúcar, sem corante, sem adoçante, sem nada, tá? Aquele iogurte que é só leite e fermento. Porque os derivados de leite, eles têm bactérias, né? Vocês já ouviram falar de lactobacilos, enfim. Então, vocês precisam aumentar a quantidade que vocês consomem dos alimentos que são probióticos. Então,
derivados de leite, iogurte sem açúcar, pelo amor de Deus, tá? Fibras, então assim, frutas, legumes, verduras, tudo isso ajuda muito. Folha cru, então todos os verdes folhosos, então alface, espinafre, agrião, tudo isso ajuda também, tá? Sem falar os farelos, então semente de chia, farelo de linhaça, farelo de aveia, tudo isso ajuda muito. Mas adianta você comer, consumir esse tipo de alimento um dia? Não, não vai resolver, tá? Então você tem que incluir na sua rotina. Outro ponto importante, porque eu acabei de falar pra vocês de fibra, né? Tudo que eu falei aí pra vocês agora tem fibra. Então a gente precisa de fibra no nosso intestino. Mas será que só consumir esses alimentos vai adiantar? É um dos maiores erros que a gente comete. Porque quando você coloca fibra para o seu intestino funcionar, mas você não toma água, eu falo que é o efeito contrário. Então, ao invés de ter um trânsito intestinal fluindo, o que vai acontecer? O seu intestino, ele simplesmente vai parar, vai travar. Por quê? Porque eu costumo brincar aqui no consultório que fibra sem água vira cimento. Então, entope, não vai passar nada, porque vai ficar tudo extremamente ressecado, porque você comeu muita fibra, mas não tomou água. Então, eu ponho fibra, eu coloco derivado de leite, eu coloco probióticos e pré-bióticos, né? Então, eu coloco simbióticos na minha alimentação todos os dias, ótimo, perfeito. Mas aí eu vou pro segundo ponto, que é a água. Então, todo mundo hoje fala que a gente precisa tomar 2 litros de água por dia. É válido? Eu acho que para quem não toma nada, talvez até seja. Mas vamos raciocinar comigo? Vamos pegar uma pessoa que pesa 60 quilos e ela vai tomar 2 litros de água. Vamos pegar uma pessoa de 100 quilos, ela vai tomar 2 litros de água. Faz sentido ser a mesma quantidade? Não faz. Quando a gente vai tomar um remédio, por exemplo, que é em gotas, como que calcula a quantidade que você vai tomar? Não é por quilo de peso? Porque se fosse a mesma dose para todo mundo, com certeza viria lá 200 ml por pessoa. E não é assim. Já fala, tantas gotas por quilo de peso. Então, a água não é diferente. A água é remédio, tá, gente? É um remédio natural para o nosso corpo, para tudo funcionar em homeostase. Então, eu queria que vocês aprendessem a calcular, tá? A gente precisa, na verdade, de 35 ml para cada quilo de peso. Por quê? Porque somos indivíduos. O que é bom para Maria não é bom para João. Então, se eu tenho 80 quilos e tomo 3 litros de água, como que um paciente que tem 120 vai tomar 3 litros? Será que vai hidratar? Será que vai colocar as células tudo para funcionar direitinho? Eu acredito que não. Então, 35 ml para cada quilo do peso de vocês. É o que vocês precisam tomar de água junto com a fibra. E aí, eu tenho água, tenho a fibra e eu tenho outra questão também, tá? Essa questão, a gente não tem tanto controle, mas tem coisas que a gente pode fazer para melhorar. É a questão da motilidade. Então, eu sempre faço isso aqui, ó. É o movimento peristáltico do seu intestino. É o movimento que ele faz para empurrar as fezes, tá? Então, eu tenho água, eu tenho fibra, tenho o bolo fecal formadinho, meu intestino tá bonitinho, já passou ali todos os nutrientes, né, que foram absorvidos. O que sobrou já foi para o intestino grosso, juntou com a água, formou um bolo. Agora, ele precisa de um movimento peristáltico para ir empurrando e sair, tá? Ah, mas e aí? Esse movimento é involuntário? Só que tem coisas que podem melhorar ele. Tem coisas que não, tem coisas que pioram. Então, o que pode piorar um movimento peristáltico, a motilidade intestinal? Idade. Então, assim, se a gente estiver falando de um idoso, tá? Alguém que realmente já tá perdendo sua mobilidade, né? Então, não caminha, não movimenta, a gente realmente entende que isso pode prejudicar. Mas, de um modo geral, tem outras coisas que já estão no nosso controle. Então, tem coisa que está no nosso controle que a gente faz e prejudica o movimento peristáltico. O uso de laxante. O laxante, ele força esse movimento peristáltico. Então, ele dá um estímulo para acontecer o movimento peristáltico. Se eu tenho um estímulo, eu vou acostumar com o estímulo. Quando não tiver o estímulo, o seu movimento não vai acontecer. A peristalse não vai acontecer. Porque eu não tenho mais o estímulo. É como se viciasse. Então, eu acostumei com o laxante porque ele vem aqui e trabalha para mim. Automaticamente, você vai perdendo a sua motilidade intestinal.
tá? É como se fosse atrofiando mesmo, só funciona quando tem laxante. Aí você come fibra, toma água, mas o seu movimento está prejudicado, né? Então, isso é muito, muito sério. A falta de atividade física a longo prazo também prejudica essa motilidade. Então, que seja uma caminhada é importantíssimo, tá? Inclusive, pacientes que não fazem nenhuma atividade física e têm essa queixa do intestino, né, não funcionar, quando eles começam a tomar água, tudo já tende a melhorar, mas às vezes não. Aí, quando passa a fazer qualquer atividade física, já melhora, porque a gente tá falando ali de um movimento que precisa de estímulos, tem músculo, tudo isso é usado ali para aquele estímulo acontecer, para a peristalse acontecer, tá? Se a gente for analisar, né, fazer uma analogia, é basicamente isso, né? A gente precisa de fibra, a gente precisa de pró e pré-bióticos, precisa de água e precisa que o movimento peristáltico esteja em dia. Então, é basicamente isso. Se o movimento peristáltico está tudo certinho, a tendência é que seu intestino funcione pelo menos uma vez por dia. Por quê? Porque a gente come todos os dias, né? E aí tem outra questão, que às vezes o seu intestino ele pode funcionar um dia sim, um dia não, mas tem um detalhe muito importante nesse intestino que funciona um dia sim, um dia não. Você tem a sensação de evacuação completa? Porque se ele funciona um dia sim, um dia não, mas no dia que ele funciona, você vai lá, senta no vaso e aquela sensação maravilhosa, a gente não tem que ter vergonha de falar de cocô, tá? Mas aquela sensação maravilhosa em que saiu tudo, limpou tudo, não ficou nada para trás, então ok, fazer um dia sim, um dia não. Mas quando você faz um dia sim, um dia não, vai lá, ai, parece que ainda tem um pouquinho para sair, aí de tarde, nossa, parece que quer ir, mas não vai, é sinal de constipação. Tá? O formato do seu cocô, que mostra que a sua saúde intestinal está em dia, ele tem que ser um formato liso, como se fosse uma banana, uma salsicha. Liso, até a cor dele, aquele brilho, ele tem que ter. E quando ele afunda é porque você está comendo bastante fibras. Pesa, ele não boia, ele afunda. Então, são pontos importantes que se a gente já começa a observar, a gente já começa ter uma melhora na questão da inflamação do lipedema e até mesmo emagrecimento, porque a gente sabe que estar acima do peso, estar com sobrepeso ou obesidade piora muito a progressão da doença, do lipedema. Porque quanto mais gordura eu tenho no meu corpo, mais citocinas pró-inflamatórias eu tenho. Quanto mais inflamação, pior o lipedema. Entendeu, gente? Então, assim, eu tô falando de lipedema, mas em qualquer situação, sabe? Em casos de depressão, ansiedade, como que tá a saúde desse intestino? Estresse, como que tá esse intestino? É sempre olhar para dentro de você e buscar as respostas que a gente precisa. Aí sim você vai mudar a sua alimentação. Porque simplesmente começar a comer coisas saudáveis e esperar que o seu intestino vá absorver todos os nutrientes, se você não tá dando uma atenção especial para ele, é difícil acontecer. Então a gente precisa olhar de um modo geral, olhar num todo. Como está a saúde do meu intestino? Essa é a primeira pergunta que você que quer tratar o lipedema deveria fazer, que você que quer emagrecer deveria fazer, que você que está com ansiedade, estresse, está com dificuldade de perder peso, é a primeira pergunta. Como está a saúde do meu intestino? E ele vai depender de bactérias boas, bactérias ruins, né? Água, motilidade, então tudo isso vai ajudar na função do intestino. Ok, gente? Deu para vocês entenderem? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, eu ainda tenho 5 minutinhos antes de desligar. Eu não sei se a Pri tá aí ainda, mas com certeza ela vai assistir depois inteiro. Mas Pri, se você tem essa queixa de imunidade, cuida do seu intestino. Cuida do seu intestino. Gente, e o intestino ele é resiliente. Então, assim, qual estímulo você tá dando para ele hoje? Ele pode tá com as bactérias perfeitas, mas você começou a comer alimentos ruins, ultraprocessados, industrializados, ele já vai se adaptando a isso. Aí, você volta a comer alimentos bons. Essa é a notícia boa. Você volta com os alimentos bons, com a alimentação tranquila. Automaticamente, ele vai se adaptando de novo. Então, assim, isso é bom, porque senão a gente não conseguiria mudar, melhorar a nossa microbiota, né? A gente estava perdida. Mas o fato é que se a sua microbiota é aquela microbiota que lá no início, né, quando você ainda era um feto, quando ela foi formada, não foi tão legal, quando teve a introdução alimentar, qualquer coisa que você coma que não seja boa, vai lembrar lá, vai voltar a ser o que era antes, entendeu? Então, porque senão a gente
cuidava dele hoje, ele melhorava hoje e amanhã a gente não precisava fazer mais nada. Então, é todo dia, é fazer isso todos os dias. Então, Pri, vê a questão da água, quanto de água você está tomando, vê a questão de quanto industrializado você está consumindo, qual que é a frequência que você está consumindo. Pri, é qualquer coisa. É um salgadinho, é uma bolacha, é um presunto, uma linguiça, sabe? Qualquer coisa assim, né? Ultra processada, industrializada, piora demais. Então, Pri, coisa simples que você pode fazer. Inclui, vamos pensar assim, não vamos, porque às vezes no início retirar o que a gente está acostumado pode ser mais difícil. Então, antes de tirar, vamos incluir. Conforme você vai incluindo coisas boas, automaticamente você vai deixando as ruins de lado. Então, ó, Pri, vamos incluir aí fibra na sua alimentação, vamos incluir fruta de manhã, no café da manhã. Vamos incluir pelo menos 3 cores de salada, porque cada cor representa um grupo de vitamina no seu almoço. Então, sei lá, coloca alface, tomate, cenoura, rúcula, beterraba e pepino, 3 cores diferentes. Coloca sempre um legume ou uma verdura cozido ou refogado. Então, uma couve, um brócolis, um chuchu, uma abobrinha, abóbora, tá? Come arroz e feijão, porque a gente não precisa parar de comer arroz e feijão para emagrecer. A gente tá falando aqui de pacientes que, né, a Pri, por exemplo, ela não tem lipedema. Inclui esse tipo de alimentos na sua rotina, você já vai começar a observar uma melhora e automaticamente você vai deixando as outras coisas de lado. O problema, Pri, é que quando a gente está com uma questão de imunidade, a gente pensa assim, então eu vou chupar limão, vou tomar suco de limão, vou tomar vitamina C, vai lá na farmácia e compra vitamina C efervescente que vem com açúcar. E aí a gente faz aquilo só por um período. E, Pri, a gente sempre tem que pensar a longo prazo. Não vai ser hoje você colocando o que eu te falei em prática que vai resolver essa questão da imunidade sua, mas você tem que pensar lá na frente. Sabe, você tem que pensar assim, final do ano você fazer uma analogia. Nossa, esse ano, no início do ano, parece que eu tava ficando muito gripada, minha imunidade estava muito ruim, tava saindo herpes, enfim. Mas parece que depois, mais agora pro final do ano, parece que eu tô bem. Então é sempre pensar a longo prazo, porque a gente é muito imediatista, a gente quer o resultado para ontem. E o resultado não vem para ontem. Seria bom se viesse, mas não vem. Então as maiores dificuldades que a gente tem de manter uma dieta, de manter uma alimentação equilibrada, de mudar o estilo de vida, é porque a gente quer o resultado agora. E o resultado não vem agora. O resultado dele demora para vir, mas quando vem, ele é um resultado muito prazeroso. Então, faz essas perguntinhas para você, Pri. O que você pode melhorar na sua alimentação? O que dá para começar a fazer? Às vezes você não consegue comer fruta todo dia ainda, mas você já consegue começar a tomar água. Calcula lá o seu peso, Pri. 35 ml para cada quilo seu. Começa a tomar a quantidade de água adequada. Você já vai começar a perceber uma melhora. A água é simples saber se a gente está tomando a quantidade ou não. O seu xixi tem que ser transparente. Exceto o primeiro xixi do dia, que ele tende, e nem são todas as pessoas, ele tende a ser mais amarelado, porque você passa um período de desidratação à noite. Então, se o seu xixi tá mais para amarelo do que para transparente, já é um sinal, é um alerta, que com certeza alguma coisa ali tá faltando. Então, Pri, manter é o mais difícil, é uma peleja, eu concordo com você. Mas é importante, Pri, você pensar a longo prazo. Por que a gente tem dificuldade de manter? Porque o resultado não vem hoje, ele não vem amanhã, ele demora, tá? Mas aí, se você começa, faz meta pequena, uma semana, entendeu? Essa semana o meu foco é tomar água e comer fruta. Ótimo, consegui, venci. Pri, hábito a gente só consegue construir com constância, com repetição. Então, você precisa repetir. Por que aqui no meu consultório é muito difícil eu dar uma lista de substituição? Porque quem tem lista de substituição não cria rotina. Se você não cria... Hoje, deixa eu olhar nessa lista o que eu posso comer hoje. Aí amanhã, deixa eu ver o que eu posso comer. Hoje eu não quero isso, hoje a gente vai... Você não forma hábito. E para ter constância, Pri, você precisa de criar hábito. Senão, não dá, sabe? Então, se propor que seja primeiro com a água. Então, eu vou formar, introduzir em mim o hábito de tomar água, a quantidade adequada de água. Agora, eu vou trabalhar em mim a questão de comer fruta. Eu não como nenhuma fruta, eu vou começar a comer uma fruta por dia. E é você fazer mais do mesmo todos os dias. É assim que a gente forma hábito, tá? É basicamente isso. Pri, eu acho que se você começar a colocar em prática, eu acho que vai te ajudar bastante. Tá bom?
Tem que saber escolher. É isso mesmo, Pri. É isso mesmo. Foi muito bom, Pri, te ajudar. Sabe que eu te adoro, né? E quando você precisar, é só gritar aqui. Toda quarta e sexta eu tô aqui, ajudando vocês. Tá bom? A Tayara entrou agora, né, Tayara, no finalzinho. Mas, enfim, gente, eu tenho 5 minutos agora só, que eu tenho mais uma paciente para atender. E bom dia para todas vocês, boa quarta-feira. Para quem assistiu ao vivo, né, obrigado. Para quem vai assistir gravado também, gratidão. Mas pensem na saúde do intestino, é a base de tudo para o tratamento do lipedema, tá? Senão a gente não consegue absorver nutrientes, não adianta comer alimentos anti-inflamatórios, nada disso. A gente não vai conseguir ter os benefícios que esses alimentos podem trazer para uma paciente com lipedema, tá bom? Então, pensa na saúde do intestino. Bom dia, Maria Luísa, tudo bem? Maria Luísa entrou agora, eu tô encerrando a live, mas vai ficar gravada, tá? E aí, assim que terminar aqui, vocês podem assistir, tá bom? Pessoal, beijos, deu minha hora. Até sexta-feira, 8 horas da manhã de novo, tá bom? Beijos, muito obrigada para vocês que compartilharam aí comigo.